Galerinha, bom dia. Tudo bem com vocês? Daqui a pouquinho nós vamos começar, faltam uns 2 minutinhos ainda. Eu queria saber do pessoal que já está disponível aí, através do chat aqui, por favor, me diga, se está me ouvindo bem, se o áudio está legal. Por favor, alguém aí no chat. Tá certo. Por enquanto tá Tá certo. legal. Ah, beleza. E está vendo aí uma tela, teoria atômica molecular? Sim. Sim. Então beleza. Então tá tudo certinho. Deixa eu só esperar um pouquinho para entrar mais alunos, né? E eu pedi para entrar bem assim no início. Semana passada, lembra que deu um probleminha, caiu? E eu descobri por quê. Nós temos 40 minutos, né, para dar aula. Mas se algum aluno entra muito antecipadamente, já começa a contar. Então, a aula passada teve um aluno que entrou 25 minutos antes de começar. Aí sobraram só 12 minutos para eu acabar a aula. Mas hoje não vai ter problema, não, porque nós estamos entrando bem agora no horário, então vai sobrar bastante tempo para a gente trabalhar. Ó, se você puder ter um caderno e uma caneta aí pertinho de você, seria interessante, viu? Um detalhe, essa aula aqui vai ficar gravada. Eu vou enviar para você, né, o link para você assistir uma vez, duas ou três, o que você precisar. E vou enviar para você também os slides. Isso que eu vou colocar aqui, que você vai ver no computador, eu vou enviar para você. Certinho? E vou mandar também uma lista de exercícios. Vou indicar na apostila uns exercícios, já mandei para você. E vou mandar uma listinha também para você fazer. Gente, essa matéria aqui, ela requer assim muita atenção de sua parte. Então a gente vai bem devagar, repetindo, né? De repente você nesse caso aqui você vai ter que assistir mais de uma vez, então eu vou mandar o link direitinho. E um detalhe, para essa matéria aqui, a semana que vem, antes da quinta-feira, eu vou marcar uma aula só para fazer exercícios com vocês, porque eu vou precisar ajudar muito você nessa matéria aqui, porque realmente ela tem um raciocínio um pouquinho mais apurado, né? E no primeiro colegial a gente tem que ir bem devagar. Tá joia? Você consegue me ver também aí na telinha ou não? Alguém abra o microfone e me diga ou escreva no chat, por Sim. favor. Sim, consegue te ver. Então, legal. Então, Tá acho que eu bonito vou... demais. Obrigado. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Obrigado. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta. Isso a gente não estudou ainda. Mas aqui no começo da tela, eu estou mostrando esquematicamente um átomo, né? Esse aqui é o modelo de um átomo. Alguém sabe quem propôs esse modelo de átomo aqui? Veja, ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Exatamente. É o modelo de Rutherford que nós vamos estudar. Eu não sei se o Braga já começou a trabalhar isso com vocês, mas esse ano aqui nós vamos estudar esse assunto, tá? Ok? Bom. Já sim, professor. Ela já começou? Legal, legal. Gente, então é o seguinte, ó. Isso aqui é só uma ilustração, né? Não é estrutura de átomos esse assunto aqui, não. Esse assunto chama-se teoria atômico-molecular e ele vai trabalhar com quantidades. Por exemplo, com massa de átomos. Certinho? Eu só queria fazer uma revisãozinha. Quando você coloca o símbolo de um elemento isolado, normalmente embaixo nós colocamos o número atômico dele. Em cima nós colocamos o número de massa. Lembrando que o número atômico é o número de prótons e o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Isso aqui também o professor Braga vai trabalhar com vocês. Tá, ok? Aqui, por exemplo, ó, eu peguei um átomo genérico aqui, X, e embaixo eu vou colocar o número atômico, em cima eu vou colocar o número de massa. Tem um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Carbono, ele tem o número 6 embaixo e o número 14 em cima. Esse número de baixo chama-se número atômico. O número de cima é o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Isso aqui eu estou passando rapidinho porque é outra coisa, viu? É só uma revisãozinha de coisas que você vai encontrar aí durante esse ano. Olha o exemplo aqui, ó. Enxofre,
o número 16 é um número atômico. Ele tem 16 prótons. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E se ele for neutro, vai ser também o número de elétrons. E lá em cima é o número de massa. Como é que a gente faz para achar o número de massa? Nós somamos prótons e nêutrons que tem no átomo. Legal? Gente, eu coloquei aqui o símbolo de um elemento e esse elemento está numa tabela periódica. Em uma tabela periódica, ele pode inverter. Ele coloca o número atômico em cima e embaixo ele vai colocar a massa atômica. Mas isso não vai confundir pelo seguinte, ó. Quando você vira o elemento e ele te mostrar dois valores, sempre o menor é o número de prótons, é o número atômico. E o número maior, ou é o número de massa, né, se for inteiro, ou é a massa atômica dele. Legal? Bom, então a nossa aula, na verdade, começa agora. Eu vou falar para você qual é a unidade de massa atômica. O negócio é o seguinte, ó. Eu quero medir a minha massa. Eu vou numa balança, lá na farmácia, eu subo na balança e vou ler o valor da minha massa, 74 quilogramas. Por que eu uso quilograma? Porque no cotidiano as massas são grandes e a gente usa o quilograma como unidade. Então, eu tenho uma massa igual a 74 quilogramas, você tem uma massa igual a 45 quilogramas, um saco de açúcar tem uma massa igual a 5 quilogramas, um saquinho de feijão tem uma massa igual a 1 quilograma e assim vai. Ou a gente usa gramas, né? Eu vou comprar 200 gramas de mortadela, por exemplo. Então, no nosso cotidiano, as unidades usuais são grama, quilograma principalmente. Se for uma massa muito maior, eu posso usar toneladas e assim vai, ok? Só que a massa de átomo ela é muito pequena. Expressar a massa de um átomo em quilograma vai dar um número muito pequeno. Então, o que os químicos fizeram? Eles escolheram uma outra unidade para medir a massa dos átomos, certo? A unidade para você medir a massa dos átomos é chamado de unidade de massa atômica. E a gente usa esse U minúsculo aqui, ó, esse Mi ou U minúsculo para simbolizar. Ok? Então, a massa dos átomos é expressa em unidades. Unidade de massa atômica, unidade. Então, eu digo assim, ó, a minha massa é 74 quilogramas. O sódio tem uma massa atômica 23 unidades. Certinho? Então, no cotidiano, as massas são expressas em gramas ou quilograma, e a massa de átomo e de molécula, daqui a pouquinho a gente vai ver também, nós vamos expressar essa massa em unidade. Beleza? Quanto vale uma unidade? Pessoal, uma unidade corresponde à massa de 1/12 do carbono 12. O carbono 12 ele tem vários isótopos, tem o carbono 12, o 13 e o 14. O padrão não é qualquer um. O padrão é o carbono 12. Então, o carbono 12 é usado como padrão para medir a massa atômica dos átomos. Só que é o seguinte, para eu ter a unidade de massa atômica, eu pego o carbono 12, divido em 12 partes e uso apenas uma das 12 partes. Tá certo? Essa 1/12 do carbono 12 é chamado de unidade de massa atômica. Tranquilo? Então, deixa eu ver se eu estou sendo claro. Para medir a massa no nosso cotidiano, quilograma, grama, toneladas, para medir a massa de um átomo ou de uma molécula, a gente usa unidade. Gente, por enquanto, o que você precisa saber? O que você precisa saber? Deixa eu ver aqui. Gente, por enquanto... Cláudio. Oi, pode falar. Desculpa te interromper, mas tá dando muito problema no áudio, tá? Para todo mundo. Ah, é? Deixa eu... Então eu vou dar uma mudadinha aqui. Deu uma melhorada? É mais por causa da internet, eu acho, Cláudio. É, né? Porque agora, rapaz, todo mundo em casa, o tráfego de informação, esse tráfego está muito grande, né? E aí tem esses probleminhas. Mas eu vou ir de leve, vou repetir até entrar na cabeça de vocês, tá? Se repetir é de boa, que às vezes não dá uma vez, mas segunda dá. Beleza, então tá jóia. Moçada, então, para medir a massa no nosso cotidiano, a gente vai usar quilo ou quilograma. Para medir a massa de um átomo, eu vou usar unidade. Unidade. Quanto vale uma unidade? 1/12 da massa do carbono 12. Beleza?
deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para você. Ó, se eu quiser medir, por exemplo, a massa de uma melancia, eu pego uma balança de braços, de um lado coloco a melancia, do outro eu vou colocar o padrão quilograma, certo? Vamos supor que para equilibrar a balança, quando eu coloco a melancia ali, vamos supor que eu precise colocar 5 padrões aqui de quilograma. Então eu digo que a melancia tem uma massa igual a 5 quilogramas. Ok? Equilibrou a balança, olha quantos padrões você usou aqui. Se você usou 5 padrões de quilogramas, 5 quilogramas, a massa dela é 5 quilogramas. Só que agora eu vou medir a massa de átomo. O que eu faço? Eu coloco um átomo no prato da balança, no outro eu vou colocar unidade. Para equilibrar, quando eu coloco sódio, eu preciso de 23 unidades. Então a gente diz que a massa do átomo de sódio é 23 unidades. Quanto vale uma unidade? 1/12 da massa do carbono 12. Certinho? Então, cada unidade vale 1/12 da massa do carbono 12. Qual é a massa atômica do sódio? 23 unidades. Então, o sódio tem massa 23 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12, porque cada unidade corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. Certinho? Pessoal, então, qual seria a definição de massa atômica? Ficou meio escondidinho aqui, ó, mas aqui em cima está escrito massa atômica, tá? O que é massa atômica? A massa atômica de um átomo é a massa desse átomo expressa em unidades. E ela indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do carbono 12. Por exemplo, ó, o cálcio tem uma massa igual a 40 unidades. Então, a massa atômica do cálcio é 40 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. O flúor tem massa 19 unidades. Então, a massa do flúor é 19 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Sem problemas? Essa massa é relativa. Então, tanto faz você colocar o U ou não. Eu posso falar assim, ó, massa atômica do sódio, 23 unidades, ou massa atômica do sódio, 23. E uma notícia boa, não precisa decorar massas atômicas, porque todo vestibular dá. Quando você vai fazer uma prova, ou o Enem, ou vestibular, se precisar da massa atômica, ele vai te indicar o valor. Sem problemas? Agora, tem uma coisa importante para falar para vocês. O negócio é o seguinte, tem alguns elementos que na natureza eles ficam sozinhos, só tem um isótopo dele. Só que tem elementos que têm mais de um isótopo. Por exemplo, ó, o cloro, a gente conhece o isótopo 35 dele, né? O isótopo com o número de massa 35 e o isótopo de cloro com massa de 37. Então, tem alguns elementos que têm mais de um isótopo na natureza. Quando um elemento tiver mais de um isótopo na natureza, para você calcular a massa atômica desse elemento, o valor que vai para a tabela periódica, você precisa calcular a média ponderada das massas atômicas desses isótopos. Legal? Como é que você faz média ponderada? Não sei se você já aprendeu na matemática, mas é assim, ó. Você pega a massa do primeiro e multiplica pela porcentagem que ele tem na natureza. Gente, a massa atômica vai ser dada. A porcentagem também vai ser dada, de cada um. Então, você pega a massa do primeiro, multiplica pela porcentagem dele que tem na natureza. Pega a massa do segundo, multiplica pela porcentagem. E assim vai. Quantos isótopos tiver, você vai multiplicando. E aí você divide por 100. Soma tudo e divide por 100. Isso daqui na química e na matemática, a gente chama de média ponderada. Quando você vai ter que fazer a média ponderada? Quando o isótopo apresentar, quando o elemento apresentar mais de um isótopo. Então, lá na prova, eu vou falar assim para você, ó. Um certo elemento tem 2 isótopos. Um tem massa tanto, o outro tem massa tanto, e dou a porcentagem de cada um. Para você calcular a massa dele que vai para a tabela, você tem que fazer a média ponderada. Como é que faz a média ponderada? Pega a massa do primeiro, multiplica pela porcentagem dele. Pega a massa do segundo, multiplica pela porcentagem. Soma esses 2 valores e divide por 100. Isso daí é a média ponderada, é o valor que vai para a tabela periódica. Ok?
Tem um exemplo aqui para vocês. Ó, o boro, ele tem 2 isótopos. Tem o boro 10 e o boro 11. Moçada, o número que fica em cima aqui eu chamo de número de massa, tá? Que é a soma de prótons e nêutrons. Agora, a massa deles, o cara deu aqui do ladinho, ó. Essa aqui é a massa atômica de cada um. Aqui é o número de massa, aqui é a massa atômica. Sempre são números muito próximos, viu? Inclusive, se ele te der só o número de massa e não te der a massa atômica, pode usar o número de massa mesmo que dá certo, porque eles são muito próximos. Então, vamos lá. Quantos por cento tem de boro 10? 19,77. Quantos por cento tem de boro 11? 80,23. Como é que eu acho a média ponderada? Ó, pega a massa do primeiro e multiplica pela porcentagem dele. Tá aqui, ó. Certo? Pega a massa do segundo e multiplica pela porcentagem dele. Ó, tá aqui embaixo. Soma os dois e divide por 100. Se você fizer isso, vai dar 10,81. É esse valor aqui que a gente leva para a tabela periódica. Sem problemas? Gente, eu acho que essa aula aqui você vai ter que assistir mais de uma vez. Então, eu vou disponibilizar lá no YouTube essa aula. Aí você vai lá, já aproveita, se inscreve no canal, né? Ok? Dá um like, porque isso daí é legal, porque o YouTube vai avisando quando tiver mais aulas para vocês. Tá certo? Aqui eu tenho um outro exemplo, mas esse daqui eu não vou resolver. Eu só vou falar para você como é que a gente faria. Ó, quantos isótopos tem o neônio? 3. Tem o neônio 20, o 21 e o 22. Esses são os isótopos. Aqui eu tenho a abundância de cada um na natureza. Tá aqui, ó, a porcentagem que eu tenho de cada um na natureza. Veja que a soma é sempre 100%, né? Óbvio. E aqui eu tenho a massa de cada um. Vamos supor que eu coloco isso na prova e peço para você calcular a massa atômica dele, o valor que vai para a tabela periódica. Então vamos lá. Ó, a massa do primeiro é 20, aí eu multiplico pela porcentagem dele. Mais a massa do segundo é 21, multiplica pela porcentagem dele. Mais a massa do outro 22, multiplica pela porcentagem dele. Soma tudo e divide por 100. Se você fizer isso, você vai encontrar a massa atômica do elemento natural, o valor que vai para a tabela periódica. Beleza, pessoal? Ok? Agora, eu vou falar para você o que é massa molecular. Gente, massa atômica é a massa do átomo, massa atômica. Massa molecular é a massa da molécula. Só que tanto massa atômica quanto massa molecular são expressos em unidade. E quanto vale uma unidade? 1/12 da massa do carbono 12. Gente, essa matéria aqui, ela vai precisar de mais cuidado, viu? Então, eu vou fazer essa aula hoje. Você vai assistir umas 2 ou 3 vezes. Vai pegar essas telas, passar para o caderno. Vai fazer os exercícios indicados da apostila. E na semana que vem eu vou entrar um dia à noite para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou fazer uma lista de exercício para a gente tirar as dúvidas de vocês. Então, massa molecular está aqui, ó. É o número que indica quantas vezes a massa da molécula é maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Agora, pessoal, um detalhe, ó. Aqui eu tenho o carbono 12, ó. Tá vendo? Carbono 12. Eu peguei uma fatia dele, dividi em 12 partes e peguei uma fatia. Essa fatia aqui é a tal de unidade. Então, uma unidade é a massa de 1/12 do carbono 12. Para que serve essa unidade? Para medir a massa de átomo ou para medir a massa de molécula. Se eu quiser medir a massa da molécula de CO2, aqui, ó. Eu coloco ela no prato da balança e aqui eu vou colocar unidades. Para equilibrar a balança, quando eu coloco o CO2, dá 44 unidades. Então, eu digo que a massa da molécula de CO2 é 44 unidades. Ou seja, ela é 44 vezes maior, né, a massa da molécula de CO2, 44 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Tranquilos ou não? Agora, eu tenho uma notícia boa e você vai ver como é muito fácil fazer isso. Ó, para você calcular a massa molecular, você soma as massas das moléculas, a massa dos átomos que constitui a molécula. Repetindo, para calcular a massa da molécula, a massa molecular, você vai somar as massas atômicas de todos os átomos da molécula. Entendeu? Como é que faz isso? Simples. Vamos pegar a glicose aqui, ó, C6H12O6. Essa é a glicose. Gente, o carbono é 12, isso eles dão na prova.
O hidrogênio é 1, isso eles dão. O oxigênio é 16. Isso é sempre dado na prova. Legal? Então vamos calcular a massa. Ó, o carbono é 12. Isso é dado. A massa dele é 12. Você vai ter isso na prova. São 6 carbonos na molécula. Olha lá, ó. Então você vai pegar 12, que é a massa do carbono, e vai multiplicar por 6. Dá 72. O hidrogênio tem massa igual a 1. Legal? E na molécula tem 12 hidrogênios. Então você vai multiplicar por 12. Então vai dar 12. O oxigênio tem massa 16. Lá na molécula são 6 oxigênios. Então você pega a massa do oxigênio que ele vai dar, 16, vai multiplicar por 6, dá 96. Se você somar tudo, você vai ter a massa molecular da glicose. Certinho? A massa molecular da glicose é 180 unidades. Significa que uma molécula de glicose, ela tem massa 180 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Gente, tem mais um exemplo aqui, ó. Eu agora vou pegar o fosfato de cálcio. Tá aqui, ó. Fosfato de cálcio é o Ca3PO4,2. Presta atenção aqui, por favor. A massa do cálcio é 40. Tá aqui, ó, 40. Gente, aqui, como eu peguei um exercício de faculdade, ele tá 40,08. Mas em prova a gente arredonda, viu? Ó, em prova vai ser 40, 40, que vai ser 31, que vai ser 16, vai ser arredondado. Não fica preocupado com essas vírgulas, não. Então vamos lá. Qual é a massa do cálcio? 40. Isso é sempre dado. Você está vendo que na substância tem 3 cálcios? Então você multiplica por 3. O fósforo é 31, ó. 30,97, aproximadamente 31. Cuidado, esse 2 aqui, ele multiplica todo mundo que está lá no parênteses. Então eu tenho 2 fósforos, eu vou multiplicar isso por 2. O oxigênio tem massa 16. Gente, oxigênio, 2 vezes 4, 8. São 8 oxigênios. Então você multiplica, soma tudo, você vai chegar na massa molecular do composto. Então o fosfato de cálcio tem uma massa molecular 310,18. Essa modalidade aqui, a distância, né, ela é legal também, porque você pode parar, você para a gravação, ou depois o slide que eu vou te mandar, faz o cálculo e veja se entendeu. Tá certo? Entendeu? Até agora tá beleza? Então, só para recapitular. Massa atômica é a massa do átomo. Massa molecular é a massa da molécula. Os dois, tanto massa atômica quanto massa molecular, são expressos em unidade. Quanto vale uma unidade? 1/12 da massa do carbono 12. A massa atômica vai ter que decorar? Não. Todo vestibular fornece essa massa atômica. Todos eles, a prova, o vestibular, o Enem, tudo. Se você tem a massa atômica, você pega a massa dos átomos, soma tudo que você chega na massa da molécula. É assim que você faz. Na listinha que eu vou mandar para você, vai ter exercício parecido com esse para você resolver. Gente, agora, vou mudar de assunto. Ó, acho que não está dando para você ver direito aí. Aqui em cima está escrito mol. M-O-L. Mol. Bom, quanto vale um mol? Um mol vale 6,023 vezes 10 elevado a 23. Pessoal, esse 0,23 aqui só atrapalha na hora de fazer conta. Então, nós vamos arredondar mol para 6 vezes 10 a 23. Então, guarda, ó, um mol vai ser 6 vezes 10 a 23. Às vezes, esse 3 nunca é usado, viu? Às vezes ele usa o 0,2, mas a gente vai poder aproximar para 6 vezes 10, 23. Então, se eu falar assim para você, eu tenho uma dúzia de laranjas, eu tenho 12 laranjas. Eu tenho uma dúzia de bananas, eu tenho 12 bananas. Eu tenho uma dezena de ovos, eu tenho 10 ovos. Agora, se eu falar para você que eu tenho um mol de qualquer coisa, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho um mol de átomos, aqui, ó, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Pode falar o 0,2 ou pode aproximar para 6 vezes 10, 23. Se você tiver um mol de moléculas, você vai ter 6 vezes 10, 23 moléculas. Se você tiver um mol de fórmulas, você vai ter 6 vezes 10, 23 fórmulas. Se você tiver um mol de íons, você vai ter 6 vezes 10, 23 íons. Se você tiver um mol de elétrons, você vai ter 6 vezes 10, 23 elétrons. Se você tiver um mol de bananas, 6 vezes 10, 23 bananas.
Se você tiver 1 mol de ovos, 6 vezes 10 é 23 ovos. Então, toda vez que eu falar que tem 1 mol, você tem que saber que tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Tem que guardar isso. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Gente, agora nós vamos começar a fazer exercícios, tá? A priori, esses exercícios são um pouquinho chato, mas assim que você pegar as manhas, fica bacana para você resolver. Deixa eu te dar uma dica. Ó, todo exercício que ele pedir quantidades em um tanto número de mols, aqui ó, ele quer saber nesse daqui, quantos átomos existem em 5 mols de sódio, tá? Ele deu mols e quer saber quantos átomos tem. Quando ele trabalha com essa matéria aqui, para resolver, você vai montar uma regra de 3. Como é que monta a regra de 3? De um lado, você vai colocar o que ele está dando. No caso, ele deu 5 mols, então você vai colocar mols de um lado. Do outro, você vai colocar o que ele está pedindo. Ele está pedindo para calcular átomos. Então, eu vou, de um lado, colocar mol, do outro, eu vou colocar átomos. Só que é o seguinte, presta atenção. Ó, você sempre começa na regra de 3, você sempre começa com 1 mol. Por quê? Porque você sabe quantos átomos tem em 1 mol. Se você coloca para 1 mol, na regra de 3 dá para você calcular para qualquer valor. Por exemplo, ó, ele quer saber quantos átomos de sódio existem em 5 mols. Então, eu vou começar com 1 mol. Ó, vou fazer uma regrinha de 3 e eu vou começar com 1 mol. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Aliás, em 1 mol de qualquer coisa, sempre tem 6 vezes 10 a 23. Em 5 mols, que ele quer, X. Moleza. Tá? Quando você vai fazer a regra de 3, mol tem que ficar embaixo de mol. Ó. Aqui esse X vai sair em átomos, porque aqui em cima está em átomos. Como é que você acha o X? Multiplica cruzado. Então vai ser 5 vezes 6 vezes 10 a 23. Moçada, 5 vezes 10, 5 vezes 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 10 a 23. Só que você precisa deixar esse número aqui, a resposta, em notação científica. Em notação científica, o número que vai na frente da potência aqui, ó, ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, não pode ficar 30. Você vai ter que deixar 3. Só que se de 30 você passar para 3, você diminuiu uma casa aqui no número. Então, é só aumentar 1 na potência. O 23 vai para 24. Beleza? Então, só para dar uma recapitulada, ele vai pedir quantas unidades tem e vai dar o número de mols. Qual é a dica, pessoal? Começar sempre com 1 mol. Então, você começa com 1 mol. Olha lá, 1 mol, 6 vezes 10, 23. 5 mol X. Se ele tivesse pedido em, sei lá, 300 mols, mesma coisa. 1 mol, 6 vezes 10, 23. 300x. E assim vai. Legal? Agora, o outro exercício, eu vou trabalhar com moléculas. Então, é assim, ó. Quantas moléculas existem em 8 mols de água? Gente, o jeito de fazer é o mesmo. Certo? Você sempre começa com 1 mol. Então, eu vou pegar 1 mol de água. Eu não falei para você que se você pegar uma dúzia, sempre vem 12? Não falei isso? Se você pegar 1 milhar, sempre vem 1000. Se você pegar uma dezena, sempre vem 10. Se você pegar 1 mol, sempre vem 6 vezes 10 a 23. Então, em 1 mol de água, tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Agora é moléculas porque água é uma molécula. Só que eu quero saber quantas moléculas tem em 8 mols. Em 8 mols, X. Fazendo a regrinha, ó. 8 vezes 6 vai dar 48. 48 vezes 10 é 23. Só que aqui tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou colocar 4,8. Aí o 23 vira 24. Então, essa daqui é a resposta. Gente, tá tranquilos ou não? Ok? Então, ó, ele vai pedir para você calcular quantas unidades tem e vai te dar um tanto de mols. A dica é você começar sempre com 1 mol. Agora, um detalhezinho. Ó, o sódio, ele é um elemento químico, ele é um átomo. Então, você aqui tem 5 mols de sódio, você tem átomos de sódio. A água, ela não é átomo, a água é uma molécula. Então, se você pegar 1 mol de água,
você vai pegar 6 vezes 10, 23 moléculas. Então, quando você trabalha com átomo, é átomo. Quando você trabalha com molécula, aqui é molécula. Agora, muito cuidado, pessoal, nesse próximo exercício que eu vou te passar. Ó, presta atenção. Ele quer saber quantos átomos existem em 10 mols de CO2. Só que é o seguinte, o CO2 ele é uma molécula. Só que ele quer saber quantos átomos existem. Ele deu uma molécula e quer saber quantos átomos existem. Então, presta atenção na explicação. Para tudo que você está fazendo aí, presta atenção aqui na explicação. Ó, eu não falei que a dica é começar sempre com um mol? Então, eu vou pegar um mol de CO2. Esquece esse 3 aqui, ó, esquece ele. Se eu pegar um mol de CO2, eu não vou pegar 6 vezes 10, 23 moléculas, porque ele é molécula? Sim. Agora, cada molécula de CO2 tem 3 átomos, ó. Tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Cada molécula tem 3 átomos. Pessoal, se cada molécula tem 3 átomos, quando você pega o total de moléculas e multiplica por 3, você calcula o número de átomos. Certinho? Então, aqui, em 1 mol de CO2, tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Cada molécula tem 3 átomos. Então, eu vou pegar o total de moléculas em 1 mol e vou multiplicar por 3. Se eu fizer isso, eu vou ter o total de átomos. Só que ele queria saber em 10 mols. Em 10 mols, X, fazendo a continha, vai dar esse número aqui. Bom, quando você vai ter que ficar esperto? Ó, repetindo. Se o cara te der um átomo, o sódio é um átomo, é um elemento químico, é um átomo. Se ele te der um átomo e pedir átomos, aí você faz normal. Regra de 3, normal. Certinho? Se ele te der uma molécula e pedir moléculas, é normal também. Aqui ele queria saber quantas moléculas e deu uma molécula. Aqui que o bicho pega. Ele vai te dar uma molécula e vai pedir quantos átomos existem. O que você faz? Você pega o número de moléculas que tem em 1 mol. 6 vezes 10, 23. Veja quantos átomos tem na molécula. No meu exemplo aqui, o CO2 tem 3 átomos, ó, 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, eu multiplico por 3 o total de moléculas para achar o total de átomos. Certinho? Aí, em 10 mols, X. Esse 3 aqui, poderia multiplicar no final também. Primeiro, você calcula quantas moléculas tem em 10 mols, depois multiplica por 3 para passar para átomos. Mas se você multiplicar aqui, a continha é uma só e ela é mais rápida, né? Aí vai do gosto de vocês. Certinho, moçada? Ó, eu agora, essa matéria aqui, como eu disse para você, ela é assim, você vai aprendendo aos poucos isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, como eu tenho ainda 6 minutos de aula, eu vou fazer uma recapitulação aqui do que a gente trabalhou com vocês, tá? É rapidinho. Ó, primeira coisa, para medir a massa de átomo, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar 1/12 da massa do carbono 12. Então, o padrão escolhido, né, para você medir a massa dos átomos é o carbono 12 e a gente pegou 1/12 da massa total dele. Certinho? Como chama esse Uzinho aqui? Chama-se unidade. O nome dele é unidade. E quanto vale uma unidade? Vale 1/12 da massa do carbono 12. O que é massa atômica? Massa atômica é o número que indica quantas vezes a massa de um átomo é maior que a massa de 1/12 da massa do carbono 12. O ferro tem uma massa atômica igual a 56 unidades. O ferro, 56 unidades. Significa que a massa atômica do ferro é 56 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Beleza? As massas atômicas, elas são sempre fornecidas nos vestibulares. Logo, logo a gente vai fazer uma prova virtual aqui, tá? Você vai ver que no exercício que eu vou propor, eu vou dar a massa atômica. Isso não é, né, não precisa decorar. Agora, gente, um detalhe interessante, ó. Quando um átomo tem mais de um isótopo na natureza, como é que eu acho a massa atômica do elemento natural? Daquele elemento que eu vou levar lá para a tabela periódica. Eu faço a média ponderada das massas atômicas desses isótopos. Como é que faz isso? Você vai pegar, aqui é o meu exemplo, você vai pegar a massa do primeiro,
e vai multiplicar pela abundância dele, pela porcentagem dele. Você vai pegar a massa do segundo, vai multiplicar pela porcentagem dele. Aí você soma os valores. Divide por 100, você vai encontrar a massa atômica dele. Então, ó, pela quinta vez só hoje, quando o elemento tem na natureza mais de um isótopo, a massa atômica desse elemento é calculado pela média ponderada das massas de cada isótopo. Lá na listinha que eu vou te mandar, vai ter exercícios para você fazer sobre isso daí, certo? Eu aqui fiz um exemplo, ó, o neônio tem 3 isótopos, está aqui as massas, está aqui a porcentagem. Como é que eu acho a massa dele? A massa do primeiro, 20 vezes a porcentagem, mais a massa do segundo vezes a porcentagem, mais a massa do terceiro vezes a porcentagem, soma tudo, divide por 100, que você chega na massa atômica, certo? Se eu te der a massa dos átomos, por exemplo, ó, o carbono tem massa 12, isso é dado, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Se eu te der a massa dos átomos, e sempre vai ser dado, dá para você calcular a massa da molécula. Por exemplo, ó, o carbono tem massa 12, na molécula tem 6 carbonos, você multiplica por 6, 6 vezes 12. O hidrogênio é 1, lá na molécula tem 12. O oxigênio é 16, na molécula tem 6. Multiplicou e somou. A massa molecular é essa soma aqui. Tá bom? Quando eu digo que a massa molecular da glicose é 180 unidades, eu quero dizer que a massa dela é 180 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Gente, se tiver parênteses, você precisa multiplicar. Ó. Aqui eu vou ter 3 cálcios, eu vou ter 2 fósforos, ó, 2 fósforos, 2 vezes 4, 8. Eu vou ter 8 oxigênios. Certinho? Quanto vale 1 mol? 6 vezes 10 a 23. Para quem eu posso usar mol? Para qualquer coisa, para átomo, para molécula, para íon, para qualquer coisa. Toda vez que eu uso mol, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, ó, 1 mol de átomos são 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Cuidado, se o exercício te der um átomo e pedir para você calcular quantos átomos tem numa certa quantidade de mols, o exercício é normal. Você começa com 1 mol e coloca as unidades em 1 mol. 6 vezes 10, 23. No caso do sódio, nós temos um átomo, você escreve aqui átomos. Aí ele quer saber para 5 mol, X, faz a regra de 3. Se o cara te der uma molécula, por exemplo, a água é uma molécula. Ele quer saber quantas moléculas existem em 8 mols. Eu começo sempre com 1 mol. Então, 1 mol de água, né, tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Em 8 mols que ele quer, X. Lembrando que esse número sempre tem que ficar em notação científica. Quando eu vou ter que tomar cuidado? Gente, ó, só hoje é a 3ª vez que eu estou falando isso. Quando eu vou ter que tomar cuidado? Quando o cara der uma molécula e pedir para você calcular átomos. Aí você começa com 1 mol da molécula, você vai ter 6 vezes 10, 23 moléculas, se você pegou 1 mol. Só que aí você precisa multiplicar pelo número de átomos que eu tenho na molécula. No caso do CO2, eu tenho 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, não é? São 3 átomos. Então eu multiplico por 3. Então, o mais chato é quando a gente der uma molécula e pedir átomos. Aí você precisa multiplicar pelo número de átomos que tem na molécula. Tá ok? Pessoal, não é difícil a matéria. Está gravando, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar lá no YouTube para você assistir de novo. Eu vou te mandar esses slides, você passa isso para o caderno e vou mandar uma listinha de exercícios. E tem também os exercícios que a gente indicou lá na apostila. Se você fizer isso direitinho, não vai ter erro, você vai aprender a matéria. Lembrando que a semana que vem eu vou entrar ao vivo, eu vou marcar com você, provavelmente vai ser um dia à noite, umas 8 horas da noite, né? Agora ninguém está saindo de casa, eu vou marcar uma aulinha de exercícios para a gente treinar bem isso daqui. Eu estou sendo avisado aqui que eu tenho menos de 1 minuto, então logo, logo eu vou sair do ar. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui, não fique preocupado, calma, essa matéria nós vamos aprender, nós vamos estudar mais, viu? Eu vou fazer mais exercícios, calma. Eu vi aqui, ó, a Mariana disse que está com medo. Calma, fica sossegado. A gente vai trabalhar isso com bastante calma e você vai